Inacreditável! A tristeza na presença do Senhor salta de alegria? Não! Você entendeu errado. Veja a explicação incrível e não seja mais enganado. Vamos lá, Saulo. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Por favor, Saulo, não vá me estragar isso. Não sou eu que estou estragando, não. Na verdade, quem estragou isso foi Jó, há muito tempo atrás. Esse texto está em Jó. Está em Jó. Jó, capítulo 41, no verso 22, vai dizer: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer, ou em algumas versões salta de alegria. O grande problema que a gente enfrenta são pessoas que usam versículos isoladamente para estabelecer doutrinas. E chega até mesmo a compor canções, canções, a partir músicas, disso, né? a compor pregações, a estabelecer todo um sermão em cima de apenas um versículo, um verso, um trecho isoladamente do seu contexto geral. E isso dá aquele ditado que a gente muitas vezes repete, é que texto fora de contexto normalmente é um pretexto para heresia. Sim. É uma chave para uma porta aberta para você caminhar completamente numa trilha tortuosa, longe da coerência bíblica. Esse texto isoladamente dá a entender que você está falando de alguém poderoso que converte tristeza em alegria. As pessoas entendem isso. Só pode ser Deus. Porque na presença dele, aquele que está triste fica alegre. A tristeza muda em semblante e se torna em alegria. Mas na verdade, Deus está aqui confrontando Jó e dizendo: Jó, você que se acha poderoso, você que está confrontando o meu poder, você que está duvidando da minha justiça, você que está se sentindo injustiçado porque está passando por tantas provações, você não consegue domar um monstro marítimo, um monstro poderoso, como é o Leviatã. Ele começa falando do Leviatã, que era um monstro mítico, que algumas bíblias vão traduzir por crocodilo, outras por hipopótamo, mas na verdade era um monstro, que era numa cultura antiga, talvez um animal que já entrou em extinção, mas alguém muito poderoso, alguém que o homem não tinha como lidar. E todo esse capítulo 41 fala do Leviatã. E aí Deus está dizendo aqui, como ele é poderoso, é que na presença do Leviatã, a tristeza salta de prazer, ou seja, a tristeza fica ainda mais triste. A tristeza fica... O efeito dela é ainda mais forte. O efeito é mais devastador, a tristeza se exalta na presença dele. Se você não vê todo o contexto, desde o princípio do capítulo, por exemplo... Então não é na presença de Deus que está, mas é na presença do Leviatã. É na presença do Leviatã, daquele maldito Leviatã. E Deus está dizendo: eu posso domá-lo, você não. Ele é muito poderoso. Não tenta ser mais sábio do que eu, porque eu conheço muita coisa que você não conhece e eu posso muito mais do que você pode. Ele está falando do Leviatã. 2 versículos depois, a gente vai encontrar um outro texto que muitas pessoas incorrem no mesmo erro. No verso 24 ele vai dizer: o seu coração é firme como uma pedra, firme como uma mó de baixo. E algumas pessoas constroem sermões em cima disso, dizendo: olha, é o coração do servo de Deus, que é firme, que não se abala. Mas não, está dizendo que o coração do Leviatã, que é duro como uma rocha, que é como pedra, incapaz de estabelecer qualquer tipo de sentimento, de piedade. Ele está dizendo que mesmo esse ser tão poderoso, tão perigoso ao homem, pode ser domado pela mão de Deus, mas não pela do homem. É importante sempre a gente olhar em que contexto está inserido. Quando eu aconselho alguém sobre a interpretação bíblica, eu digo: cara, para você entender um texto, lê pelo menos 2 capítulos para cima, 2 capítulos para baixo. Entende qual é o assunto, entende qual é o contexto. Eu gosto de um exemplo assim: imagina que eu te chame na minha casa e falo assim: vamos assistir um seriado? Um seriado que eu gosto muito, Lost. E Lost tem 10 temporadas, né? Se eu não me engano, 10 temporadas. E aí eu pego lá, vem aqui, vamos assistir, senta aí. Aí eu ligo na 7ª temporada, episódio 3. Não tem sentido aquele episódio. Quem é o Loki? Prazer, interesse em mim. Exato. Agora imagina você basear escolhas da sua vida naquilo que você entendeu naquele episódio isolado. Você não sabe o contexto, você não sabe aonde eles estão, para onde eles vão, qual é a missão, você não conhece. Então é o perigo da gente pegar um versículo ou um parágrafo isolado sem entender o contexto. Exatamente. A Bíblia entendida isoladamente é pretexto para qualquer coisa. Exato. Se você quiser um versículo que baseia uma compra de uma Ferrari, como diz o pastor Francis Chan, você vai encontrar. Exato. Se você quiser um versículo isoladamente que legitime sua pretensão a trair sua esposa, você vai encontrar. Você vai achar um homem pegando uma mulher adúltera, então eu tenho que fazer isso aqui. O homem pegar uma mulher adúltera. Só que se você não entende o contexto, você está usando a Bíblia para se ferir e ferir outras pessoas. Mas a Bíblia é viva, a Bíblia é poderosa e é divinamente inspirada. Mas além do conceito de só a Escritura, que a gente tem muito bem guardado depois da Reforma, a gente precisa entender o conceito de toda a Escritura. Não é eu dizer que só a Escritura é importante, mas que toda a Escritura é importante, divinamente inspirada e deve ser entendida como um sistema inspirado e dirigido pelo Espírito Santo. E o que liberta, gente, é a verdade. Sem dúvida, só a verdade. É só a verdade. Então não adianta eu pegar um texto como esse, até a tristeza salta de alegria. Se foi interpretado e usado de forma errada, não liberta. Não tem poder nenhum, porque o que liberta é a verdade. Nós precisamos ser profundos nas Escrituras e aprender a interpretar e aplicar as Escrituras.